Olá pessoal, me chamo Alisson Pesotti e nesse vídeo eu vou ensinar a vocês a calcularem o início da semana de cada mês da sua tabela calendário, considerando que cada semana inicia na segunda-feira. Vou fazer uma explicação aqui na tela do meu computador. Eu estou aqui com uma tabela que eu criei no Excel, uma tabela padrão, né? Eu separei datas entre 30 do 10 e 28 do 4. 30 do 10 de 2023 e 28 do 4 de 2024. Tá? Coloquei iniciando na segunda-feira. O que eu preciso é colocar a semana do mês de cada uma dessas semanas aqui. Preciso criar essas três colunas lá no Power BI. Então, a coluna em questão, a principal é essa aqui, semana do mês. Tá? Então, qual que é a lógica aqui? Até fiz um lembrete aqui. Estou colocando aqui na tela para vocês. Primeiro passo, eu tenho que extrair o início da semana de cada data. Então, lá para cada uma dessas datas, eu tenho que extrair qual é a segunda-feira. No caso, a minha coluna já está aqui. Beleza? Próximo passo, eu preciso extrair o ano e o mês do início da semana da data. O que é isso, né? Eu preciso extrair a partir dessa data aqui o ano e o mês dessa data. No caso aqui, né, nós estamos vendo aqui que eu tenho datas do mês de novembro, mas o início da semana está em outubro. Então, o ano semanal e o mês semanal é esses caras aqui. Legal. Terceiro passo, eu tenho que extrair a primeira segunda-feira do ano e mês do início da semana data. O que eu estou querendo dizer? De outubro de 2023, qual que é a primeira segunda-feira? Aí está nesses passos aqui. A lógica que eu encontrei é o seguinte. Se eu tenho aqui outubro de 2023, de 1º de outubro a 7 de outubro, eu tenho uma segunda-feira. Eu tenho um dia de cada dia da semana aqui. Então eu quero encontrar dos primeiros 7 dias desse cara, qual é a segunda-feira? E a lógica foi essa. Quem que é a primeira segunda-feira desses primeiros 7 dias? É o dia 2. Então a primeira segunda-feira é o dia 2. Já do mês de novembro, quem que é a primeira segunda-feira? Dia 6. Tá? A lógica aqui, né? Dia da semana, do tipo 2, né? Quando for 1, é a própria data, né? Fiz aqui no Excel. Então essa aqui é a minha coluna de referência como a primeira segunda-feira do mês. Seguindo a lógica, eu calculei a diferença do início da semana, que a gente já encontrou, para essa primeira segunda-feira. Tá? E depois eu dividi essa diferença por 7 e somei 1. Que isso está aqui nessa coluna já. Ó. Perdão, aqui do lado. Semana do mês. Eu estou subtraindo o início da semana lá pela primeira segunda-feira do mês. Depois eu dividi por 7. Vou dar um zoom aqui que ficou pequeno, né? Pra ver. Depois eu dividi por 7 e somei 1. Com isso ele me traz o número da semana do mês. Ok? Então, vamos reproduzir isso aqui lá dentro do Power BI. Beleza? Vou minimizar aqui. Eu já tenho um arquivo que eu já deixei pré-pronto aqui, tá? Eu criei uma de calendário em DAX, bem simples, tá? Com essa sintaxe aqui. Eu vou deixar esses códigos tudo na descrição aqui desse vídeo, beleza? Eu criei aqui uma data inicial, uma data final, igual ao que eu tinha colocado lá, para fazer um teste, é claro, e gerei uma lista de datas aqui e já usei um select columns para colocar o nome de data, trocar para date, tá? E aqui nessa variável aqui, eu peguei essa tabela aqui e já adicionei algumas colunas, né? Colunas comuns, ano, mês, número, mês, o dia da semana, número, dia da semana, ok? O resultado a gente consegue ver aqui, né? Deixa eu pegar aqui, no calendário. E dar um zoom aqui para vocês. Tá vendo? Bem padrão. Tá? Então aqui eu tenho que colocar aquelas 3 coluninhas aqui.
Joia? Sendo 3 não, né? 4, né? Porque eu tenho que colocar o início da semana, o mês, o ano e a semana do ano. Então são 4 coluninhas aqui. Beleza? Vamos lá. O primeiro passo é a gente encontrar o início da semana. Né? E como que a gente pode fazer isso em DAX? Eu vou criar uma nova coluna aqui, depois eu mostro para vocês como colocar num script só. Beleza? Então, nova coluna. Até porque você pode fazer isso na sua decalendária que você já tem aí. Você só precisa da coluna de data. Ok? Vou dar um zoom. Então vamos lá. Vou chamar essa coluna de início semana. Eu não tenho uma função pronta para isso. Tá? Eu preciso fazer um cálculo aqui em DAX para estar trazendo isso. Como que eu posso fazer isso? Né? Eu vou pegar a data e vou subtrair o dia da semana, número, tá? Que é o próprio... Ele vai me jogar o quê? Ele vai me jogar pro domingo dessa semana. Só que eu quero a segunda-feira, né? Então como que eu faço isso, tá? Menos dia da semana, número. Legal? Ele vai me jogar pro domingo daquela semana. Tá? Ele está me jogando para o domingo. Então, eu tenho que somar 1. Um detalhe muito importante, como que essa coluna do dia da semana número foi formada, tá? Ela foi formada pela função weekday da data do tipo 2, tá? O que é o tipo 2, pessoal? Segunda-feira é 1 e domingo é 7. Se você não informar isso aqui, não é esse padrão. Tá? Ele vai começar no domingo. A gente quer que comece na segunda-feira. Ok? Então, por isso que aquela sintaxe aqui funciona. Então, aqui, ó. 1º de janeiro de 2024 é a própria segunda-feira. Então, trouxe aqui. Aqui, ó, 7/1 é domingo, mas a segunda-feira é dia 1. Então, é isso que essa coluna traz, tá? Não se preocupa agora com o formato que tá data e hora. Isso a gente troca daqui a pouco. Beleza? Vamos lá. Qual a próxima coluna que a gente vai criar aqui? A gente vai criar o ano semanal, tá? Não tá aparecendo aqui, né? IntelliSense deu um zoom a mais. Então, o ano semanal dá-se por year, tá? Simplesmente a função year do início da semana, que a gente acabou de incluir, tá? Então eu já posso utilizar ele aqui. Legal? Ele trouxe o ano do início da semana aqui para nós. A próxima coluna é o mês semanal que a gente quer pôr. Então, mês semanal é igual ao month do início da semana também. Aqui simples. Em vez de ser da data, é do início da semana. Tá? Esse é o mês semanal, o número, né? Vamos criar o mês semanal texto, né? Então, nova coluna. Mês semanal só. É igual o format do início da semana. 4 M's. Ok? Por garantia, eu vou colocar aqui PTBR, que é o idioma, tá? Beleza, veio bonitinho aqui. Tá joia? O mês semanal. Aqui no primeiro mês ele bate porque ele tá... O início da semana é uma segunda-feira, igual ao início do mês, né? Agora, se você olhar aqui para baixo, já tem diferenças, né? Olha só que interessante aqui, ó. Aqui, ó. Tô vendo aqui, ó. 1º de fevereiro até 4 de fevereiro, ele está na semana... está na última semana de janeiro ainda. Mesmo ele sendo em fevereiro. Então esse cara aqui já está funcionando. Legal?
Beleza. Próximo passo aqui, a gente precisa agora começar a trabalhar de fato na semana do mês, tá? Então vamos olhar a nossa colinha aqui. Eu já extraí o início da semana da data, que tá aqui, e já extraí o ano e o mês também. Legal. E agora eu quero a primeira segunda-feira do ano e mês. Então eu quero primeira segunda-feira, tá? E calcular a diferença. Então vamos lá. Aqui vai ser um pouco mais complexo, mas nem tanto. Vamos lá. Então aqui eu vou chamar de semana, mês, já. Como que eu encontro a primeira segunda-feira? Se eu gerei uma lista dos primeiros 7 dias, aqui eu vou ter que gerar uma lista desses primeiros 7 dias também aqui, tá? Então, quem que é a data inicial dessa lista para mim? Posso fazer assim, ó. Vou gerar uma variável aqui, ó. Data inicial é quem? Considerando que é início da semana aqui, eu não vou fazer dependendo dessas outras colunas, eu vou fazer direto dependendo do início da semana só. Acho que fica mais elegante, tá? Eu vou usar a função iomonth, que ela pega uma data e retorna alguns meses para trás. Então eu vou pegar aqui, ou avança, tá? Dependendo do valor que você especificar no segundo argumento. Então eu quero deslocar meses da coluna início da semana, voltando um mês para trás. Só que ela pega e joga no último dia do mês, tá? Vou até retornar para vocês verem o que ela retorna, tá? Data inicial. Ó, eu tô aqui em janeiro, ela retornou 31/12. Ela voltou um mês e jogou no final daquele mês. Então, para eu pegar a data inicial, basta eu pegar e fazer mais um, tá? Mais um. Uma outra forma que eu poderia fazer, tá? Que eu acho que não fica tão elegante assim, eu vou comentar aqui, eu vou colocar aqui. Poderia fazer assim também, ó, date. Eu já tenho as colunas ali, né? Então, ano semanal, mês semanal, 1. Vai trazer o mesmo resultado, tá? Por quê? Porque é mês semanal, número, né? Coloquei ali o texto. Então, não mudou nada. Beleza? Ó. Até aí, tudo bem. Então você escolhe a forma. Eu acho mais elegante ali fazer com iomonth, tá? Vou deixar até comentado aqui. Tirar um pouco do zoom, né? Beleza. Então eu encontrei a data inicial. Concorda que a data final é a data inicial mais 6 dias? Então, a data final aqui vai ser a data inicial mais 6, tá? Retornando data final, 7/1. Beleza. Então eu quero gerar uma lista desses dias, tá? Então vamos lá. Eu vou chamar aqui de datas. Primeiras datas, né? Primeiras datas. E aí eu vou usar a função calendar para gerar uma lista da data inicial até a data final, tá? Se eu tentar retornar ela direto aqui, ela vai dar erro, tá? Porque isso aqui é uma tabela, no caso uma lista, né? Então, como que eu posso retornar para ver que dados que estão lá dentro, né? Eu posso usar a função concatenateX, né? Já demonstrei em outros vídeos. ConcatenateX dessa tabela. Vou dar uma vírgula aqui. Na verdade, tem uma coluninha date lá dentro. Eu quero separar por vírgula só para vocês espiarem o que está rolando lá dentro. Tá vendo? Ó? Ele gera a lista dos 7 dias. E aqui muda a lista. Basta agora, eu tenho, voltando aqui, né? Eu fiz aqui, ó. Eu tenho que extrair a primeira segunda-feira dessa lista, do ano e mês do início da semana.
Então como que eu extraio a primeira? Eu só tenho uma segunda-feira aqui dentro, não tem como ter duas, né? Então basta eu fazer o seguinte, ó. Var primeira, segunda é igual a um filter. Nós vamos filtrar uma tabela, tá? Qual tabela, Alisson, a gente vai filtrar? A tabela primeiras datas. Quando o weekday da date, tá? Tô dentro dessa tabelinha aqui, do tipo 2 é igual a 1. Legal? Se eu retornar a primeira, segunda aqui dentro, você vai ver que só vai ter uma data. Legal? Só que ele está vindo como texto aqui, né? Então eu quero retornar esse cara como data mesmo, né? Concatenate X eleva para texto, né? Então aqui na filter eu posso envolver uma funçãozinha chamada index, tá? O index ele retorna uma posição de uma tabela. Então eu quero a primeira posição, só tem uma mesmo. Então index disso aqui. Só para poder retornar o valor escalar sem o concatenate X, tá? Ó, já mudou para data hora. Então, eu tenho aqui a primeira, segunda do mês. Legal? Próximo passo, eu tenho que calcular a diferença do início da semana para essa primeira data, para essa primeira segunda-feira. E depois eu já vou dividir essa diferença por 7 e somar 1. Então já vamos fazer isso direto aqui no return, né? Aqui no return, a gente já faz o seguinte. Eu vou ter uma divisão aí, né? Então, divide. Divide de quem? Da coluna início da semana, né? Início da semana, menos a variável primeira, segunda-feira. Eu não preciso pôr em parênteses aqui, porque essa vírgula já está dizendo que aquilo vai acontecer primeiro, né? Vou dividir por 7. Tá? E vou mostrar o que retornaria se eu não somasse 1, né? Ele retorna 0, né? Para a primeira, porque 7 menos 7, 0. Divide por 7, 0. Então é só somar 1 para a gente empurrar isso para frente, tá? Mais 1. Legal? E aí eu já tenho a semana do mês certinha aqui. Só posso ter de 1 a 5, né? Alguns meses terão 4, outros 5. Perfeito, tá aí. Semana do mês. Joia? Legal. Agora como que a gente pode fazer isso numa tacada só, né? Para criar um script só, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar o início da decalendário aqui, que eu já criei, e vou criar uma nova tabela aqui, como decalendário com semanal, tá? Direto, né? Direto, vou escrever direto. Legal? Então vamos lá. Vou dar um OK, um Enter só para gerar, sem problema. Eu vou copiar aqui, a primeira coisa que a gente fez foi calcular o início da semana, certo? Então, início da semana, vamos para lá. Ela não depende de nenhuma outra coluna, então eu posso colocar ela direto aqui no Edge Columns, ó. E aí eu só envolvo aqui com esse cara e troco igual por uma vírgula, tá? Dia da semana, número. Ah, tá. Beleza. Tá vendo que aqui ele não reconhece essa coluna dia, semana, número, porque eu tô incluindo ela agora, né? Eu tô incluindo ela aqui agora. Eu posso então pegar esse carinha aqui, que é igual a isso aqui, e já jogar aqui no lugar, tá? E funciona também. Só para eu poder já destrinchar. Legal? Ó, já foi. O início da semana tá aqui. Depois eu criei o mês semanal número, e eu posso, e isso está tudo referenciando o início da semana. Então o ideal é que eu faça uma nova etapa de adicionar colunas, para eu poder reutilizar esse início da semana. Olha só que interessante, tá? Deixa eu dar alguns Shift Enters aqui para ir para baixo. Eu vou chamar aqui de var
semanal agora. Essa tabela. Agora semanal vai ser um add columns. Em qual tabela, né? Na tabela calendário. Tabela calendário, que é a variável. E aí eu vou criar as colunas. Eu vou dar um erro de propósito aqui. Vamos buscar o ano semanal primeiro. Vou copiar. Vou para cá. Shift Enter, colei. Tá? Vou dar uma vírgula aqui. Depois eu volto. Vamos pegar o mês semanal. Número. Vou copiar. Venho aqui. Shift Enter. Vírgula. E agora o mês semanal normal. Vou pegar ele aqui. Eu peguei o mesmo, né? Deixa eu pegar o mês semanal só. Que é o texto. Mês semanal. Colei aqui. Substituir essa linha. E agora vem o início da semana. Tá? Ah, não, perdão, é a semana do mês. Tá? Copiei tudo isso aqui. Semana do mês. Vamos lá. Shift Enter e agora vamos arrumar tudo isso aqui. Então, aqui eu só envolvo em aspas duplas, troco igual por vírgula e já tá ok. Já tá ok. Vamos lá. Joia, semana do mês aqui. Sim. Olha que legal, eu posso usar variáveis dentro do Match Columns sem problema nenhum, tá bom? Olha, isso aqui é o comentário da opção lá. Var data final. Var. Vamos dar um tab em tudo aqui, uma vez. Foi. A index quero colocar para dentro. Return. Beleza, acho que é só fechar de columns aqui. Tá tudo ok. E vou retornar não a calendário mais, e sim a semanal. Então aqui eu já fiz num script só. Olha lá. Tá tudo certinho aqui, ó. Joia? Vamos colocar isso aqui num visual para deixar igualzinho aqui a gente deixou no Excel, tá? Eu vou primeiro colocar uma matriz onde eu tenho aqui no campo linhas eu tenho o ano semanal, o mês semanal. Como ele é texto, eu tenho que classificar pelo mês semanal número. Depois eu tenho a semana do mês. Aqui em colunas eu tenho o dia da semana, que ele é um texto e eu preciso classificar por dia da semana número, né? Ah, já estava, né? Na verdade. E colocar aqui no campo valores a data, beleza? E aqui, para ficar parecido lá com o Excel, tem que desabilitar os subtotais. E aqui no campo valores, não, perdão, em cabeçalhos da linha, eu tenho que tirar o layout de nível, tá? Vou expandir tudo isso aqui. Semana do mês aqui, a gente coloca em número inteiro, que fica melhor, né? Que é um número inteiro, de fato, tá? E aí? É para estar igualzinho ao que está lá no Excel. Outubro, semana 5, beleza. Olha lá. Coisa linda. E aqui 2024, 4. 2024, 4, 4. Termina em 28/4. Então, tá funcionando perfeitinho. Era isso, pessoal, que eu queria passar para vocês. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. E aproveite e diz se você quer que eu faça essa mesma lógica em M. A gente vai pegar esse
DAX e traduzir em M. O que acha? Você acha que fica legal? Deixa aqui nos comentários. Aproveita, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ative as notificações, tá bom? Aqui também vou deixar aqui, ó, o QR Code das minhas redes sociais. Mira o celular, pausa o vídeo agora, tira uma foto, acesse minhas redes lá, me segue, me adiciona pra gente aumentar o nosso engajamento aí, beleza? Forte abraço, galera, e até o próximo vídeo. Não esquece de comentar se você quer ver isso aqui em M. Valeu!